para proferir a palestra magna o professor Dr. Helmut Schwarzer. Ele é especialista sênior em Previdência Social para as Américas, Departamento de Proteção Social na OIT em Genebra desde 2010. É doutor em Economia pela Freie Universität Berlin e mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, no Brasil. Recebemos também o professor Dr. Wagner Balera, diretor-presidente do IPCOM e professor titular de Direitos Humanos. Ele é coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e líder do grupo de pesquisa sobre direito e direitos dos refugiados na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Recebemos ainda o doutor Edevaldo Fernandes. Ele é diretor técnico da ABC-Prev e colaborador do IPCOM. É graduado em Economia pela Faculdade de Economia, Finanças e Administração de São Paulo. É mestre em Direção e Gestão de Planos e Fundos de Pensão pela Universidade Alcalá, ou ISS Madrid, Espanha, com pós-graduação em Banking pela Universidade Mackenzie e no curso para reguladores em mercados de capitais pela Bovespa Educacional. Doutor Edevaldo Fernandes, com a palavra. Bom, muito boa tarde, senhoras e senhores. É uma honra, em meu nome e do IPCOM, estarmos recebendo todos os senhores e senhoras aqui. Hoje o tema é daqueles enriquecedores. Temos que debater desenvolvimento econômico sobre essa perspectiva da previdência complementar. Estou hoje cercado aqui de dois grandes mestres, amigos que de longa data, e ambos, inclusive, da mesma época, 2000, 2003, eu tive a honra de conhecer e de lá para cá continua aí um devoto amigo e, principalmente, aprendiz sistemático dos conhecimentos. O professor Balera, vindo da academia, é a referência que temos hoje em Previdência, um dos nomes icônicos na academia que discute, pensa e nos faz pensar Previdência. E o Dr. Helmut é um desses amigos que tem a vivência acadêmica, mas mais do que isso, tem uma vivência prática em apoiar governos, estados nacionais, assim falando, e, inclusive, a pensar previdência de uma maneira bastante ampla, olhando por aspectos que muitas vezes nós não temos. A ideia é fazer um bate-papo bem rápido, até para que, logo em seguida, eu passe a esses dois mestres a palavra. O tema dessa nossa palestra magna é desenvolvimento econômico. E a forma de pensá-lo, o jeito que nós temos para discutir o tema, nos leva sempre a pensar nesse contexto que temos hoje. Um contexto pandêmico em que o mundo se refez de pensamentos, de formas, nos trouxe uma complexidade enorme de gestão, de práticas, de processos, uma mudança societal que já nos afetava e agora tem, de novo, outro impacto a afetar, aspectos de longevidade que tínhamos. Aqui no Brasil, perdemos cerca de 3 anos na expectativa de vida ao nascer, por conta da pandemia, mas também emprego e renda. O nosso, talvez, hoje, aspecto que mais sopesa a condição de vida dos brasileiros. Uma dinâmica até dicotômica entre nós, sociedade, pessoas, indivíduos, emprego e renda, com os mercados financeiros e de capitais, e ao longo dessa transição de taxas de juros que veio percorrendo ao longo do tempo, nos traz hoje até uma situação inversa. Hoje, os ativos valorados no mercado, ou seja, preços de mercado hoje, são maiores do que antes da pandemia. E, na contrapartida, a economia real, emprego e renda, obviamente, não acompanhando. Também temos um momento em que a maioria dos regimes, sistemas de previdência estão discutindo e tratando desequilíbrios e o alcance da maturidade desses regimes, sejam pelos déficits que são descolados da geração de emprego, da entrada de novos participantes, da formação de novos poupadores previdenciários e de impactos econômicos que afetaram muito a desigualdade. O crescimento econômico está sinalizando o que ocorre e, por outro lado, o crescimento da pobreza, da miséria, de grupos desassistidos se faz muito presente. E esse contexto é aquele que nos, hoje, brinda num ambiente que a gente perpassa todas as possibilidades.
do ambiente VUCA, que era aquele volátil, incerto, complexo e ambíguo que tínhamos do pós-guerra, para o movimento atual, que pensa que a sociedade como um todo está num ambiente todo frágil, ansioso, óbvio, não linear e, principalmente, não adequado para esses enfrentamentos. Isso tudo nos reflete o momento e a necessidade que temos, enquanto sociedade, mas também enquanto Estados, em pensar os sistemas e propósitos para esses sistemas, seja pela produção laboral, que é o objeto maior, seja pela criação de valor para as pessoas e sustentabilidade. Esse ambiente aí, obviamente, dada a realidade e complexidade de toda uma sociedade, e não falando só do impacto que isso traz, mas pensando no papel e na importância, 78% dos municípios brasileiros, a principal renda já era recurso previdenciário, aposentadorias e pensões, vis-à-vis comparando receita própria ou outras fontes. Isso se agravou ainda mais na pandemia, com a perda do desemprego, mas também trouxe um outro lado, que é o impacto fiscal. E temos ali essa necessidade de pensarmos tudo isso com relação ao impacto de longo prazo. Pegando o professor Robert Merton, passos para que a gente pudesse pensar uma previdência boa, uma aposentadoria boa, boa parte delas pensam em proteger o mercado de trabalho, em trazer e pensar o capital humano, a relação e a formação, porque é dela que, obviamente, deriva a necessidade de proteção. Pensar também na poupança para a aposentadoria, mas pegando todas as falas que logo na abertura os nossos apoiadores trouxeram, nos remetem a pensar e planejar para a aposentadoria. Então, esse ambiente, esse processo e esse passo, porque temos, por fim, uma grande obrigação, qual seja, quando pensamos em proteção previdenciária, em aposentadoria, a gente está pensando em proteger o consumo dos idosos, o consumo dos aposentados. E ele não nasce do nada, ele nasce, sim, com recursos, ou que estão poupados, ou que são necessários para cobrir isso, porque a necessidade de consumo ela é universal e ela atinge todas as idades. E, principalmente, ela tem que ser pensada para proteger o idoso. E aí é onde nós temos parte desse grande desafio. Estamos num ambiente bastante importante, estamos na década do envelhecimento saudável, aquele período em que a Organização Mundial da Saúde, a própria ONU, a partir das ODS, vem discutindo e nos chamando a essa reflexão. Criarmos um ambiente em que nós protejamos os idosos, que nós pensemos o acolhimento, o recebimento, mas principalmente prover capacidade para suas contribuições nessa sociedade. Então, pensar desenvolvimento econômico é pensar esses grandes objetivos. Como, a partir deles, protegemos, sim, formando renda e uma boa aposentadoria, formamos a capacidade de fazer com que o consumo seja garantido ao grupamento da melhor idade, ou um grupamento que alcançou a idade e precisa estar protegido, mas também pensando que todos nós estamos nessa trajetória do envelhecimento saudável. Até porque, para sermos velhos, temos que ir envelhecendo, e todos o faremos. E fazermos pensando com qualidade, com planejamento, é o grande desafio. Para isso, não tem jeito, educação previdenciária, pensar previdência, planejar previdência, fazer bons chamados, porque a previdência só vai existir e ter necessidade se tivermos vida, né? E aí, chamada para que nos vacinemos, de todas as formas, de todas as lógicas. Proteção que vai nos dar a capacidade de poder prover um horizonte futuro para todos nós. E aí foi um chamado, 27% das pessoas que já tinham alcançado o critério eletivo, ora pela idade, ora pela comorbidade, ainda não se vacinaram. E aí é papel de todos nós, que pensamos previdência, que estamos nas entidades, nos fundos de pensão, que estamos nos RPPs, que estamos no regime geral, que façamos a discussão com todos que ainda não foram se vacinar, chamando-os para esse processo que é pensar previdenciariamente. Bom, isso aí é a largada, é a contextualização. Para poder debatê-los, vou chamar os dois grandes amigos. A ideia é abrir a fala para que o Dr. Helmut faça a sua apresentação. Logo em seguida, teremos o professor Valera e, em seguida, ambas apresentações, nós passamos a debater.
de pronto, novamente, nossa honra, nossa grande vontade de tê-los juntos e, principalmente, de trocar ideias e discutir esse tema que vai nos fazer. Então, por favor, Dr. Helmut, meu grande amigo, uma honra recebê-lo aqui em nome do IPCOM, em nome de todos os membros do IPCOM, e, ao mesmo tempo, uma honra poder aprender novamente com um amigo. Fique à vontade e, por favor, sinta-se em casa. Sim, muito obrigado, Edivaldo, por essa apresentação e também muito obrigado ao IPCOM pela oportunidade que foi estendida à Organização Internacional do Trabalho na minha pessoa para participar desse evento de alta qualidade e para colaborar com a comunidade da Previdência Complementar no Brasil, que nos é muito cara. Quero saudar o professor Wagner Balera, um grande prazer estar, já faz tanto tempo, faz o quê? Mais de 10 anos que nós compartilhamos o último painel juntos. O fato de que eu ingressei na OIT a partir de 2010 e fui correndo pelo mundo afora, como diz o Edivaldo, fez um pouco mais raras essas ocasiões de poder estar aqui. Também quero agradecer ao Leandro, à Ana Paula, do IPCOM, por todo o apoio para a participação nesse evento, e dizer que eu dei uma olhada rápida nos nomes dos participantes, dos mais de 200 participantes que tem aqui. Eu estou muito feliz de ver muitos amigos e conhecidos de tantas instituições que estão aqui acompanhando. Eu preparei uma rápida apresentação sobre que, na realidade, digamos assim, o papel da Previdência e da Previdência Complementar no desenvolvimento econômico, em si, conceitualmente, eu acho que está bem assentado. Acho que está bem claro para nós. A própria fala do Edivaldo também já mostra quais são as múltiplas dimensões. O que eu quis apresentar, o que eu quis vir trazer para vocês aqui é um pouco essa visão desde o que ocorre no restante do mundo e como dentro da Oficina Internacional do Trabalho, da OIT, se está enxergando o processo de desenvolvimento dos sistemas previdenciários e também o papel da previdência complementar, que tem um papel importante como um segundo estágio dos sistemas de previdência e que precisa, obviamente, também estar bem coordenado e alinhado com os objetivos gerais dos sistemas previdenciários. Então, eu tenho aqui uma apresentação e eu tentarei aqui. Eu acho que se vê? Está visível? Muito bem, vou diminuir aqui. Então, a apresentação também utiliza algumas imagens do que o Edivaldo mencionou, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é o objetivo número 1, fim da pobreza, e dentro desse objetivo número 1, fim da pobreza, existe uma meta que é chegar em proteção social universal para o ano de 2030. Então, eu tenho utilizado ao longo da apresentação algumas fotos de pessoas defendendo a proteção social universal para o ano 2030. A estrutura da minha fala tem um primeiro bloco previdência complementar na Organização Internacional do Trabalho, um segundo bloco reformas no mundo e na América Latina e Caribe, nos últimos 20 anos aproximadamente, o impacto que a pandemia tem nas dimensões trabalho, proteção social, pobreza, e no final algumas conclusões, algumas sugestões de ação. Então, primeiro eu queria mencionar que no dia 19 de junho, ou seja, há 4 dias atrás, concluiu a Conferência Internacional do Trabalho, a 109ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra. Todos os anos temos essa conferência, que é
o maior órgão de tomada de decisão. Todos os países membros, são 185 países membros da OIT, com delegados de governos, de trabalhadores e de empregadores que participam dessa conferência, discutem temas, uma agenda de assuntos que já, obviamente, vem preparada, já vem com, digamos assim, ciclos prévios de preparação, de debate, e esse ano nós tivemos dois temas importantes na agenda para a Seguridade Social, para a proteção social. Um deles foi um comitê que discutiu um chamado à ação, um call for action, para os países e para os mandantes da OIT, de como deve ser a reação à crise Covid, à pandemia, uma recuperação centrada nos seres humanos, uma recuperação centrada nas pessoas, inclusiva, sustentável, que fomente a resiliência. Então, foi eu próprio tive o papel de representar o Departamento de Proteção Social em apoio às discussões desse comitê, e foram 2 semanas e meia de trabalho e chegou-se a um texto de um chamado à ação que eu acho que vale a pena posteriormente olhar. E teve um segundo tema importante na agenda da Conferência Internacional do Trabalho, que foi a discussão recorrente, ou seja, de tempos em tempos, ocorre sobre a Seguridade Social. A última vez que houve uma discussão recorrente sobre Seguridade Social foi em 2011, então, nessa discussão, 10 anos depois, se avaliou os desenvolvimentos da Seguridade Social nessa última década e se construiu uma conclusão de consenso entre trabalhadores, empresários e governos, com as orientações para o nosso futuro programa de trabalho. Então, por isso foi tão importante esse momento que aconteceu, pelo menos para mim, pessoalmente, é muito importante, para a OIT é muito importante, como, digamos assim, o direcionamento que os nossos mandantes dão para a nossa atuação. E tem um parágrafo que eu destaquei das conclusões da segunda discussão recorrente, ou seja, a primeira foi 2011, a segunda 2021, em que se diz que a proteção social, e aqui também, obviamente, previdência social faz parte, contribui à criação de um entorno propício para o trabalho decente, o crescimento da produtividade, a criação de emprego e o desenvolvimento de empresas sustentáveis. Os sistemas de proteção social inclusivos e sustentáveis reforçam a resiliência das sociedades, são um dos meios para responder às transformações estruturais, como aquelas relacionadas com mudança climática, com transição demográfica, com digitalização, globalização, bem como para enfrentar o aumento das formas de emprego precárias e a persistência da informalidade. Ou seja, toda a agenda de desafios que temos à nossa frente e que foi validada por nossos mandantes, inclusive o Brasil também participou das discussões e das votações. Portanto, isso é um texto de consenso que nos orienta OIT e os atores vinculados à OIT nas nossas ações ao longo dos próximos anos. Temos na OIT um fundamento em normas internacionais do trabalho, da seguridade social e de direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, nos artigos 22 e 25, estabelece o direito universal à seguridade social, e o Convênio 102, que o Brasil ratificou, a recomendação número 202, que resultou da última discussão recorrente de 2011, são
as nossas linhas orientadoras, né, estabelecendo critérios mínimos para regimes de seguridade social e promovendo estratégias de extensão horizontal às pessoas que ainda não têm e vertical, né, que são as melhorias, os aprofundamentos dos sistemas de seguridade social já existentes. Saltou. Então, são 9 as prestações, os ramos que o convênio número 102 contém. Prestações por idade, prestações por invalidez e prestações de sobreviventes estão entre os 9 ramos. O Brasil ratificou esse convênio no ano de 2009, foi o depósito da ratificação, durante também uma Conferência Internacional do Trabalho, e todos os 9 ramos foram aceitos pelo Brasil. O que significa que o Brasil se comprometeu a cumprir esses estándares mínimos de seguridade social em cada um dos 9 ramos da seguridade social que prevê o convênio número 102. Ou seja, todas as reformas da seguridade social que o Brasil vá desenhar têm que seguir essas recomendações. De uma forma genérica, talvez uma forma superficial, quando um país, eu como especialista em seguridade social da OIT, se um país que é membro da OIT solicita o meu apoio técnico como especialista para dar uma opinião sobre alguma reforma que está proposta ou sobre o fazer um diagnóstico do sistema de seguridade social, eu utilizo esses princípios que estão aqui na tela. Então, de um lado, a universalização como uma busca. O Estado tem uma responsabilidade de formular as políticas, de supervisionar as instituições, de desenhar uma política de expansão de cobertura, ainda que haja entidades privadas que operam como fundos de pensão. O papel do Estado em formular o quadro de referência para que esse sistema opere bem, de uma forma coerente, continua presente. De outro lado, prestações têm que ser definidas e previsíveis, né? Você não pode transformar a seguridade social numa roleta, em que você não sabe se o benefício posteriormente vai ser suficiente para cumprir com as suas funções. O financiamento tem que ser coletivo e solidário, inclui não apenas um desconto do salário do trabalhador, mas também uma contribuição do empregador, do Estado. Os trabalhadores não podem pagar mais que 50% do custo do sistema de seguridade social, tem que haver esse princípio da solidariedade no financiamento. E, de outro lado, sustentabilidade dos sistemas está previsto também na recomendação número 202. Os sistemas de seguridade social devem ser participativos, no sentido de dar oportunidade aos seus participantes de ter a sua voz e ter a sua participação na supervisão, em alguns países, inclusive na gestão, existem cargos de diretor, representante dos trabalhadores, dos empresários, inclusive dos jubilados, não é, como se diz, não é, dos aposentados e pensionistas, no caso do Uruguai. Outros países têm, dentro do comitê de direção dos institutos de seguridade social, a participação da sociedade. No Brasil existe o Conselho Nacional de Previdência Social. E outros princípios que os países precisam respeitar quando desenham sistemas de seguridade social. Em relação a aposentadorias e pensões, a OIT entende que existem vários desafios globais que esses sistemas enfrentam. De um lado, apesar de que avançamos no mundo
nas últimas décadas em termos de cobertura, em termos de número, de proporção de pessoas idosas que recebem benefícios e que alguns países também puderam, principalmente no ciclo de crescimento que houve na primeira parte do atual século, alguns países puderam, na América Latina principalmente, estender o número de contribuintes dos sistemas de seguridade social, ainda há uma cobertura limitada. Somente 68% dos idosos recebem uma prestação, o que significa um pouquinho mais do que 2/3. 1/3 dos idosos é dependente de ou continuar no mercado de trabalho. Os mercados de trabalho são muitas vezes discriminatórios contra os idosos, não têm empregos adequados à faixa etária, também não há muitas vezes a capacidade das próprias famílias de colaborar de compartilhar digamos assim, sua renda com os idosos que não têm aposentadoria, ou seja, é realmente um desafio e devemos buscar uma universalização da cobertura efetiva dos sistemas de seguridade social no mundo. Enfrentamos temas como a transição demográfica, como desafios à sustentabilidade dos regimes, não apenas pela transição demográfica, mas também pelas mudanças no mercado de trabalho, também pelos movimentos nos mercados de capitais. Também temos um problema claro de inequidade de gênero dentro dos sistemas previdenciários. As mulheres, a discriminação contra as mulheres no mercado de trabalho e também na própria divisão das tarefas de cuidados dentro das famílias não é reconhecida e acaba sendo transferida, né, essa inequidade para os sistemas previdenciários. Tanto é que muitas mulheres estão entre os idosos que não recebem uma prestação. Temos um problema com reformas no mundo que muitas vezes se orientam apenas nos objetivos fiscais. Então, a austeridade leva a desenhar reformas que recortam direitos e afetam profundamente as condições de vida das pessoas. É preciso buscar reformas balanceadas, né, equilibradas, e que tenham regras de transição que permitem proteger as gerações que não puderam se preparar para os recortes que estão sendo feitos. Enfim, né, é necessário tomar muito cuidado no desenho das reformas de seguridade social. E há umas tendências globais que, a princípio, parecem contraditórias, não, ou que podem ser vistas como contraditórias. De um lado, tem uma expansão de cobertura, principalmente pelas pensões, aposentadorias não contributivas. Não? No Brasil temos o BPC, outros países na América Latina, praticamente todos os países já introduziram ao longo dos últimos 15, 20 anos seus benefícios não contributivos. Pelo outro lado, uma contração, uma redução de cobertura pelas reformas de mercado de trabalho, pela flexibilização que permite precarização do emprego, a informalidade dos mercados consigam cumprir as regras de acesso e o esforço necessário. E, de outro lado, gasto e benefícios também oscilam, dependendo dos ramos, dependendo do benefício não contributivo, contributivo. A dimensão fiscal é muito importante dos sistemas de aposentadorias e pensões. Então, são desafios nada pequenos. A OIT entende que é necessário enfrentar esses desafios e temos essa missão de chegar a uma universalidade da cobertura. Esse aqui é apenas uma estatística do último Informe Mundial da Seguridade Social de 2017 e 2019. Vamos lançar no segundo semestre, em setembro, o novo Informe Mundial da Seguridade Social, com dados atualizados. É o ano 2020 e provavelmente muitos desses números aqui vão mudar. O Brasil, aproximadamente em 2015, tinha
78% dos idosos cobertos, ou seja, estava um pouco por em cima da média mundial e da média da América Latina, mas ainda tem um espaço para crescimento importante. E vejam que na América Latina temos regiões, por exemplo, a região andina, a América Central, que ainda precisam fazer um esforço grande de inclusão dentro dos sistemas de seguridade social. Então, quais são as reformas que temos observado nas últimas décadas? Primeiro, nos anos 1980 a 2000, não vou me aprofundar nisso, vocês também já conhecem de outras apresentações. Tivemos um ciclo de reformas com um viés, poderíamos dizer, mais de privatização, né, de substituição do sistema público pelos sistemas privados de seguridade social. Isso tanto em saúde como em pensões, aposentadorias. Tivemos um conjunto de reformas que podem ser chamadas de substitutivas. No Chile, em 1981, foi o primeiro caso em que se substitui um sistema de aposentadorias e pensões públicas por um sistema privado. Posteriormente, outros países que aí estão mencionados fizeram uma réplica desse modelo. Outros países, como Peru, Colômbia, fizeram o que se chama, o professor Carmelo Mesalago chama de modelo paralelo, onde sistema público segue competindo com sistemas privados. Não particularmente, não acho uma boa ideia, porque o que acontece é que ocorre uma segmentação de riscos e acaba criando uma espiral descendente do sistema público de seguridade social, desfinanciando esse sistema que fica com as pessoas que representam os custos mais elevados. Então, assim, a solidariedade de um sistema, de um modelo tanto substitutivo completo como um modelo paralelo é questionável, acaba sendo muito, muito pequena. O modelo misto, que seria manter o pilar público e criar um sistema de previdência complementar obrigatório, foram vários países na América Latina e também na Europa Oriental que seguiram esse caminho. E o Brasil, a Europa Ocidental, Paraguai, Equador são os países que mantiveram o seu sistema de seguro social público com reformas paramétricas. Temos uma publicação que foi lançada pela OIT em 2018, onde se analisa o caso de 30 dos 192 que substituíram total ou parcialmente o seu seguro social por um regime de contas individuais capitalizadas. E até 2018, que foi o ano de lançamento desse livro, 18 haviam revertido total ou parcialmente essas reformas, em parte porque as reformas não entregaram os seus resultados previstos, em parte porque o custo fiscal de você fechar um sistema público ou fechar parcialmente um sistema público e transferir isso para um regime privado de contas individuais é muito grande, o custo fiscal. Então, isso foi o que afetou, né, com que muitos países regressassem ao pilar público obrigatório ou então que fizessem reformas do seu mix público-privado nos sistemas de aposentadorias e pensões que voltaram a fortalecer o sistema público e que para inclusive permitir, no caso de países da Europa Oriental, cumprir os critérios macroeconômicos para poder participar da União Europeia, para poder participar da União Monetária, porque
o custo fiscal, depois da crise de 2009, acabou ficando evidente e acabou pesando muito sobre os orçamentos públicos desses países. E é possível que agora, com essa crise econômica em função da pandemia, os sistemas de previdência, não só os privados, mas também os sistemas públicos de previdência social, no mundo todo, ao longo dessa década de 2020, devem estar a passar por um ciclo de ajustes e de reformas, né, porque o efeito vai ter sido muito grande. Então, aqui estão, não vou entrar nos detalhes de cada um dos países, porque nós não teríamos o tempo para tanto, mas na década de 2000 e de 2010, houve várias movimentações no Chile, no Brasil tivemos várias reformas, em outros países, aqui na América Central, eu digo aqui porque eu estou fisicamente no México, o México e El Salvador também fizeram algumas modificações dos seus sistemas para incrementar o nível de solidariedade. Lembram que México e El Salvador haviam seguido o modelo chileno inicialmente. Houve também dentro da OIT um evento no final do ano passado, em dezembro de 2020, a pedido do setor empregador. Vocês sabem, bom, como já mencionei no começo, temos empregadores, trabalhadores e governo como mandantes. Então, o setor empregador solicitou que se fizesse uma discussão dentro da OIT, uma mesa redonda, sobre o tema aposentadorias, pensões e reformas. E essa mesa redonda foi realizada em novembro, dezembro do ano passado, com 15 países. Não era possível fazê-la com todos os países do mundo. Na América Latina, 3 países foram indicados no caso, foi México, Argentina e Chile que participaram e que debateram sobre os princípios da OIT para aposentadorias e pensões, aquele slide que eu mostrei para vocês pouco antes, quais são as experiências dos países e quais são as boas práticas, enfim, e para onde os países devem caminhar. E houve não só não se questionou esses princípios de desenho dos sistemas de seguridade social, como se falou que sim, que as reformas vão ser que as futuras devem seguir se orientando por esses princípios. Claro que não poderia haver um consenso sobre um único modelo pronto e acabado que se aplica a todos os países. Isso é uma falácia, você querer criar um único modelo que se aplicasse a todos os países. Nos anos 90 houve esse ciclo de privatização onde se defendeu um modelo único de previdência social e isso não funcionou, como a gente viu. Então, foi um debate que dentro da OIT essa expectativa de que os ciclos de reformas que eventualmente possamos ter no futuro possam ser orientados sobre os princípios da OIT. E tenho mais um parágrafo aqui das conclusões sobre a Seguridade Social, que acabaram de ser aprovadas, onde também se vê um papel importante. Então, aqui diz que os países membros deveriam complementar os pisos de proteção social, ou seja, as garantias básicas de seguridade social, com níveis maiores e adequados de prestações contributivas de seguridade social, baseadas em financiamento solidário, um reparto justo das contribuições entre empregadores e trabalhadores e com pilares complementários adicionais, respeitando as normas da OIT e as circunstâncias nacionais. Então, aqui, dentro das conclusões da Conferência Internacional do Trabalho desse ano, também há uma menção à importância dos pilares complementários adicionais. Então, esse é o modelo que nós vemos
né? Você tem que ter, de um lado, uma garantia básica, né? Uma prestação universal, o piso de proteção social, que pode ser um benefício não contributivo, pode ser uma garantia dentro do sistema de seguro social, pode ser uma assistência social combinada com o seguro social, de tal modo a que um benefício mínimo, um benefício básico seja garantido a todos. De outro lado, um papel importante do seguro social, como obrigatório, ele cumpre uma série de papéis que regimes privados não conseguem cumprir, né, um papel no enfrentamento a desafios como aqueles que foram mencionados no início. E os regimes complementares, que podem ser tanto obrigatórios ou voluntários, têm um papel muito importante, e principalmente em países que a gente chama de emergentes, em países de renda média alta, como é o caso do Brasil, como é o caso de outros países da América Latina. Os regimes de previdência privada complementários são extremamente importantes para completar o sistema de seguridade social. Última parte da minha fala é sobre os impactos da pandemia. Eu trouxe aqui alguns gráficos de diferentes publicações. Não vamos ter o tempo de olhar o detalhe de cada gráfico. Esses 4 gráficos aqui, eles são dados que vêm no anexo do WESO, né, que é o informe sobre as tendências internacionais no mundo do trabalho e da proteção social, que a OIT publica uma vez ao ano, né? O ESO é o acrônimo, né, dessa publicação. Acabou de ser lançado pouco antes do início da conferência, ou foi no momento do início da Conferência Internacional do Trabalho, durante o mês de maio. E aqui vocês veem que 2020 realmente foi uma quebra profunda, né? Eu trouxe aqui os dados da América Latina. O ESO também tem dados de todas as regiões do mundo. Também se pode tirar dados de país a país, mas o que eu queria era mostrar como, digamos assim, a região como um todo foi afetada. Então, a América Latina teve uma perda de emprego significativa, né? Uma das mais fortes entre as diferentes regiões do mundo. Houve um aumento significativo do desemprego e também da projeção de desemprego para o ano de 2021. Já para um pouco mais adiante, pode haver um refluxo, né, uma redução desse desemprego, mas a gente não está voltando para uma situação pré-pandemia. Vai demorar algum tempo, né? Temos publicações falando em detalhes sobre como a pandemia nos afetou, também o panorama laboral que o escritório da OIT para a América Latina publica todos os anos. Temos uma perda importante de horas semanais trabalhadas. Na América Latina, foi uma perda de 16% de 2019 para 2020, foi a maior perda entre todas as regiões do mundo. São horas de trabalho perdidas, seja porque as pessoas tiveram que permanecer em regime de distanciamento, ou porque a pandemia, né, a gestão da pandemia na América Latina em vários países talvez não tenha sido ótima, podemos dizer assim. Então, é importante também entender que a gente só sai dessa situação se você simultaneamente resolver o problema da saúde pública e o problema da economia, né? Dizer, não se pode resolver só o problema da economia sem resolver o problema da saúde. E, por outro lado, o nível de desemprego no mundo chegou a um patamar que supera as últimas 2 décadas com folga. Nós estamos com mais de 200 milhões de pessoas buscando emprego no mundo como um todo em função dessa pandemia. Tínhamos menos de 200 milhões, tínhamos 195 milhões, pouco antes de que a pandemia estourasse, e agora temos 220 milhões aproximadamente. Obviamente que
digamos assim, esse é um cenário muito forte, mas a realidade também temos que colocar a mão na consciência. A realidade também é que nos anos recentes, antes da pandemia, já não estávamos bem. Então, na verdade, o sistema, né, aqui são dados da CEPAL, né, do Panorama Social, que a CEPAL publica, uma publicação anual também, e que são muito reveladores. Mostram que a pobreza, que havia diminuído na América Latina entre 2005 e 2015, voltou a crescer de 2014, 2015 em diante. Também a pobreza extrema, não só a pobreza relativa, também voltou a crescer a informalidade depois de 2015, com a estagnação da economia e com a estagnação dos mercados de trabalho. Não foi também só um tema de esgotamento do superciclo de commodities que enfrentamos, que incrementou problemas estruturais, também foram algumas políticas públicas adotadas, recortes, né, orçamentários em lugares que prejudicaram políticas laborais e políticas de proteção social. Então, colhemos, né, de certa forma, problemas que já vinham de antes de 2020 e que a crise da pandemia, de certa forma, desnuda. Nos coloca a olhos vistos que os países precisam ter um sistema de seguridade social efetivo e funcional e bem estruturado, bem governado, para poder enfrentar não só a pandemia, como os problemas das transições, das transformações estruturais que o mundo já estava enfrentando antes mesmo da pandemia chegar. A OIT, não vou falar muito aqui, a OIT fez uma sugestão, uma recomendação de organizar as respostas à crise a partir de 4 pilares. De um lado, medidas para estimular a economia e emprego, de outro lado, eu não tive tempo de fazer a tradução, né, desse slide, peço desculpas. Pelo outro lado, medidas para apoiar empresas, empregos e ingressos, renda, proteger trabalhadores no seu lugar de trabalho e buscar as soluções mediante o diálogo social. Então, é uma visão de enfrentamento integrada, coordenada e fundamentada no diálogo social, porque o problema é um problema que se coloca para toda a sociedade. É um problema que precisa ser enfrentado, a pandemia precisa ser enfrentada mediante uma coordenação de esforços. Não vamos olhar os detalhes, mas temos uma página de proteção social dentro da OIT, o link está lá embaixo para vocês terem acesso, onde se apresentação de quais são todas as medidas de proteção social que os países do mundo adotaram em relação à pandemia. No mundo todo, quase 1.700 medidas foram catalogadas em 209 países e territórios. Nas Américas, quase 500 medidas foram catalogadas, principalmente benefícios ou abonos que foram agregados, mas também sistemas de seguro de desemprego que foram modificados ou introduzidos, saúde, né, sistema de saúde tem sido fortalecido em muitos países. E então agora o desafio, né, do nosso ponto de vista, entendo eu, é que houve uma demonstração contundente de que é possível ter uma reação de proteção social e de extensão do sistema de proteção social e em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Um desafio é estudar como esses mecanismos, essas medidas de reação à pandemia, à crise, podem ser adaptados, reformados e podem ser financiados de modo sustentável para que se transformem em mecanismos permanentes de proteção social e possam ajudar a cumprir com os objetivos de desenvolvimento sustentável no longo prazo. A CEPAL avalia que
ações de proteção social na América Latina tiveram um efeito de frear a pobreza, o incremento da pobreza, mas não evitaram o incremento da pobreza. Teriam sido provavelmente 3 a 4 pontos percentuais altos as taxas de pobreza em 2020 sem as transferências e sem esse esforço de 1,25% do PIB regional que foram feitos. Vocês vejam ali no gráfico à direita, tem os valores das transferências, dos cash transfers que foram criados. A maioria dos países não chega naquela linha que é a linha da extrema pobreza, né? O Brasil é o país que tem o benefício mais elevado, né, o benefício de R$600, mas ele também não chega na linha da pobreza, né, que seria o dobro da linha da extrema pobreza. Então, considerações finais. Previdência e proteção social foram novamente considerados por nossos mandantes como uma parte fundamental da estratégia de saída da crise Covid-19. Esse sistema de proteção social mais completo tem que contar com um pilar de previdência complementar, né? No caso brasileiro é uma previdência complementar voluntária, e também deve participar desse esforço de estender a proteção social à totalidade da população. E, finalmente, será necessário que, nessa década de 2020, sigamos nos nossos esforços de fortalecer os sistemas de proteção social, inclusive os pilares complementares, para que a gente não apenas enfrente a pandemia, mas todas aquelas transições que foram mencionadas no início, naquela primeira declaração, naquele primeiro parágrafo que eu destaquei em relação às conclusões da Conferência Internacional do Trabalho. Então, nesse sentido, eu paro por aqui. Eu agradeço muito. Desculpe o tempo que eu tomei, agradeço pelo espaço e felicito o IPCOM e todas as demais instituições associadas pela realização desse evento e nos colocamos à disposição. Muito obrigado. Excelente, Helmut, um espectro de debate dos mais ricos e uma abordagem que com certeza só vai fortalecer a fala que o professor Balera traz para nós. Então, de pronto, passo a palavra ao professor Wagner Balera e fique à vontade, professor. Com certeza, o IPCOM, a nossa casa é sua. Bom, inicialmente agradecer ao Helmut por esse privilégio que nos dá de apresentar uma magnífica exposição. A apresentação magna é a dele, a minha é mínima, e, de fato, trazendo o que há de mais quente, que é justamente o resultado da Conferência Internacional do Trabalho desse ano, que é o momento culminante de atuação da OIT todos os anos. Eu resolvi, tendo em vista que o tema que nos propôs é bastante abrangente, eu resolvi fazer uma caminhada um tanto diferente. Como nós estamos em um seminário, né? Qual é a função do seminário? A função do seminário é lançar sementes. Então, eu gostaria de propor isso aos senhores. Eu vou lançar algumas sementes que não são aquelas corriqueiras em um evento de previdência, mas que procura fazer essa conjugação entre a previdência e o desenvolvimento. Então, vou colocar para os senhores a apresentação. Isso, como todas as apresentações que eu faço, eu digo que são um rascunho, um borrador, como se fala na Espanha. Então, isso aí só serve se você, o outro, assistir, criticar e debater. Se fica na apresentação, é uma proposta de reflexão para que os debates possam fazê-la frutificar. Então, vamos aqui apresentar Estão vendo? Não sei se já conseguem ver o trabalho. Enfim,
eu botei como me orientaram, né? Então, vamos lá. Quando nós falamos em um desenvolvimento, que desenvolvimento nós estamos querendo significar? Então, aqui eu peguei aquele conceito, o conceito de desenvolvimento sustentável, porque hoje em dia só se pode falar, de fato, em desenvolvimento sob essa perspectiva, a perspectiva do desenvolvimento sustentável, que é segundo aquele célebre documento Nosso Futuro Comum, quer dizer, o relatório Brundtland, significa o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, eis aí, preliminarmente, o conceito de desenvolvimento que norteia esta brevíssima exposição. Ora, esse conceito se encontra plenamente acolhido pelo direito brasileiro. A Constituição do Brasil, ao tratar justamente no artigo 170 da ordem econômica, assim chamada ordem econômica e financeira, ela propõe justamente um conceito abrangente de economia e de ordem econômica. Portanto, um conceito abrangente de desenvolvimento. Significa a ordem econômica que ela é fundada na valorização do trabalho humano. Não vamos esquecer esse eixo no qual tem militado com tanta eficiência a Organização Internacional do Trabalho, o primado do trabalho, como diz nossa Constituição, no artigo 193, todo o eixo da proteção social gira em torno do primado do trabalho. Então, a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. E quer assegurar a todos existência digna, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Então, é bem conforme aquilo que o Helmut acentuava como uma bandeira, uma palavra de ordem da Organização Internacional do Trabalho. Impulsionar o desenvolvimento através do trabalho decente rumo à justiça social. Então, o conceito de desenvolvimento do direito brasileiro se ajusta ao conceito moderno de desenvolvimento, que procura, então, conciliar, conforme os ditames do artigo 170, do artigo 170 da Constituição, procura conciliar a valorização do trabalho humano e a valorização da livre iniciativa. Como ocorre a valorização do trabalho humano? Como é que se predica essa ordenação? Mediante aquilo que também é o objetivo constitucional do artigo 170, a busca do pleno emprego. Notem bem, a busca do pleno emprego. Agora mesmo o Helmut nos dizia que a marca trágica a que a humanidade está assistindo de 220 milhões de desempregados. 220 milhões de pessoas que não têm aquele bem do homem, que é o trabalho. E o Brasil atingiu o mais alto índice histórico de desemprego desde que essa medida é fornecida pelos dados oficiais. Então, nós chegamos ao recorde nacional de desemprego com quase 15 milhões de desempregados. Portanto, um momento alarmante onde a valorização do trabalho humano está muito fragilizada. Isso não se deve, é bom que se diga, não se deve exclusivamente à pandemia. Já vinha num crescendo há pelo menos 8 anos o desemprego. Então, isso não é uma questão, piorou, mas não é que foi a pandemia que provocou o desemprego. Não, aqui no Brasil, a política de emprego sofre já de alguns percalços há vários anos. E o segundo dado é o dado da valorização da livre iniciativa. Ora, a valorização da livre iniciativa impõe, exige a livre concorrência. E a livre concorrência tem se deparado no nosso país com inúmeras amarras impostas por um
excessiva regulamentação do Estado. O Estado no Brasil é excessivamente burocrático e regulador. Tanto que se fazem medidas, por exemplo, os senhores conhecem bem, de quanto tempo demora para que se monte um negócio, quanto tempo demora para que se viabilize um lugar de trabalho. Quer dizer, um Estado excessivamente burocrático de um lado, um Estado fiscal, um Estado com uma voracidade fiscal impressionante. Esses dois vetores atravancam, atrapalham o desenvolvimento. Ora, se nós vamos mais adiante e vemos que esses dois vetores essenciais para a predicação conjunta das duas categorias, trabalho e produção, trabalhadores e empresas, o eixo dessas duas realidades sociais está justamente no caput do artigo 170 e do artigo 193 da Constituição. Somente a valorização da livre iniciativa, artigo 170, somente a valorização do trabalho, artigo 193, alavancam um verdadeiro desenvolvimento. Portanto, nós aqui já poderíamos tirar uma primeira conclusão dessa minha brevíssima exposição. É a de que não se pode cuidar somente de desenvolvimento econômico. Não é possível tratar só de desenvolvimento econômico. É necessário e urgente que haja, e sim, o desenvolvimento econômico e social. Essa falsa discussão que tem acontecido no ambiente trágico da pandemia é, a meu ver, um falso problema. Não haverá desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Desenvolvimento econômico e subdesenvolvimento social não é desenvolvimento. Que capitalismo? De que capitalismo nós estamos tratando? Nós estamos falando no mundo e no Brasil do capitalismo selvagem, esse aí, desse monstro, desse símbolo do capitalismo predador de Wall Street, é desse capitalismo que nós estamos cuidando quando falamos do desenvolvimento no marco do capitalismo, ou é o desenvolvimento baseado no capitalismo humanista, que é uma teoria que eu tenho desenvolvido já há anos com o professor Sayegh, um capitalismo que concilie o capitalismo com os direitos humanos. Somente o capitalismo que prestigia, ao mesmo tempo, a economia e os direitos humanos como dois pilares de uma mesma realidade é que proporcionará um resgate dos valores fundamentais da pessoa humana. Ora, esse capitalismo humanista é aquele que tem sido preconizado pelas Nações Unidas. As Nações Unidas têm proposto sistematicamente, todos os anos, na Assembleia Geral, a necessidade absoluta do estabelecimento de uma nova ordem econômica mundial. O que existe na economia hoje em dia é uma desordem. E uma desordem não vai trazer desenvolvimento. Então, é necessário uma nova ordem econômica mundial. E essa nova ordem econômica mundial tem, inclusive, o esboço de um plano de ação proposto pelas Nações Unidas. Tem uma carta de direitos e de deveres econômicos dos Estados. E tem, inclusive, e especialmente, a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, que talvez seja uma pista essencial para nós compreendermos o verdadeiro desenvolvimento. Tenho estudado muito, inclusive escrevi um livro sobre a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento para tentar mostrar o quanto é importante que o desenvolvimento seja assim realizado, mas sob a égide dos direitos humanos. O verdadeiro desenvolvimento é o desenvolvimento com direitos humanos. E é, portanto, aí que vem para nós a pergunta-chave.
a pergunta-chave, a pergunta que é essencial de ser respondida. A pergunta é: como a previdência complementar entra nesse âmbito? Como a previdência complementar, que é, digamos assim, uma parte essencial do mundo da Seguridade Social, um subsetor que o Constituinte elevou à dignidade de parte integrante da Seguridade Social, artigo 202. É importante compreendermos sempre, né? Como eu sou estudante de direito, eu compreendo as realidades a partir da Constituição. E a Constituição colocou no mesmo patamar da Previdência Social a Previdência Complementar. Quer dizer, é uma instituição constitucional do Brasil. Portanto, a Previdência Complementar é chamada a cumprir um papel responsável. E essa pergunta é que se faz: previdência complementar e desenvolvimento. Uma pergunta que exige uma resposta imediata. No que investir os capitais amealhados? Ou seja, nós já estamos entrando no real concreto. O que a Previdência faz com os dinheiros que ela acumula? Que a Previdência Social tem essa função, uma função social. Não é a função estrita, protetora da sua comunidade protegida. Isso é claro. Mas se espera mais, se exige mais. Isso é por essa a razão do tema. O tema é proposto por essa finalidade. O tema dessa sessão do nosso seminário é para que alertemos para o algo mais que se espera da Previdência Complementar. Não apenas que cumpra o plano de benefícios. Isso a gente já sabe. O que tem que cumprir o plano de benefícios? Nós já sabemos. Todos aqui somos experientes nessa matéria. Não, eu quero saber o que fazer com os dinheiros amealhados. Então, eu peguei os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, que é a pauta atual de desenvolvimento, e lá ela dá pistas oportunas para que aqueles que definem, para aqueles que desenham a política de investimento da Previdência Complementar, pensem nas responsabilidades sociais que incumbem a Previdência. Primeiro, o emprego, pleno emprego, como diz o artigo 170 da Constituição. Trabalho decente para todos, rimando com o trabalho decente. Segundo, tudo objetivo de desenvolvimento sustentável. Governança exclusiva, pleno emprego. Tudo vai em torno do valor social do trabalho, senhores. Trabalho, fomentar a inovação, fomentar o desenvolvimento tecnológico, a ser sustentáveis. Eis aí onde deve ir parar o dinheiro das organizações de previdência complementar. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global. Os negócios estão cada vez mais esparsos e é preciso que os negócios sejam conduzidos a um estuário comum. Esse estuário comum é o desenvolvimento sustentável. É isso que se espera, notadamente de quem tem recursos para investir. Já caminhando para a conclusão. De que desenvolvimento nós estamos falando? Quando nós falamos em desenvolvimento, e notadamente esse desenvolvimento é o que deve ser praticado para a entidade de previdência complementar, nós estamos naquele, citarei textualmente Paulo VI. Paulo VI, em 1967, dizia na sua célebre encíclica Popularum Progresso, que quer dizer justamente
desenvolvimento dos povos. A Popular no Progresso diz o seguinte: o desenvolvimento não se reduz a um simples crescimento econômico. Notem bem, senhores. Para ser autêntico, deve ser integral, que quer dizer promover todos os homens e os homens todos, como justa e vindicadamente sublinhou um eminente especialista. Não aceitamos que o econômico se separe do humano, nem que o desenvolvimento das civilizações em que ele se inclui. O que conta para nós é o homem, cada grupo de homens, até se chegar à humanidade inteira. Essa proposta da Popular no Progresso vingou na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, um documento oficial das Nações Unidas. O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável. Vejam os senhores, o desenvolvimento não é uma conquista econômica, é um direito humano. Prestemos muita atenção. O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude de qual toda pessoa humana e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, e de contribuir e de desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados. Oxalá nós tivéssemos em vista, cada vez que pensamos em desenvolvimento, esse preceito do artigo 1º da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. Se tivermos em vista esse objetivo, creio que a nossa missão como militantes de previdência estará plenamente cumprida. Como eu dizia, a palestra magna era do Helmut, e a minha é apenas uma chega para a reflexão seminal dos senhores. Vamos em frente. Muito obrigado. Professor, muitíssimo obrigado. Vou pedir ao senhor que descompartilhe a tela ali da apresentação para que a gente já possa cair no debate. De uma riqueza incrível, tanto a fala e a apresentação do Helmut, que nos contextualiza com o que ocorre no mundo, como o chamado que o professor Balera nos traz para pensarmos esse desenvolvimento muito acima do que simplesmente administrar recursos. Esse impacto que a Previdência tem, mas que sofre da relação de trabalho, da condição efetiva que as sociedades estão afetadas. E já trazendo ali para uma questão comum a ambos, de um modo geral, quando se medem modelos de previdência no mundo inteiro, e aí a gente tem, seja o exemplo da Mercer Melbourne, seja da Allianz, sejam padrões que no mundo inteiro comparam, sempre se medem previdência sobre 3 grandes critérios. O primeiro deles é cobertura, ou seja, alcance, universalização, a proteção da relação de trabalho que ambos expuseram com tanta galhardia. Mas também se discute muito a figura da sustentabilidade, que é óbvio, né? Não adianta pagar bem uma prestação ou um período ou a uma geração e deixar as demais descobertas ou não ter como financiar o modelo seguinte. E a terceira, que essa é talvez aquela que muito diretamente as entidades de previdência podem aplicar, é na transparência e controle dessas entidades. Pegando o gancho que o professor abriu, quando ao uso e administração do recurso previdenciário, onde que ele é investido, como ele é investido, e mais ainda, a quem ele cobre. Pegando esse gancho dessa tríade, sustentabilidade, cobertura universal e transparência e controle, questionamento que eu faço a ambos é como fazer com que essa lógica pela qual a transparência e o controle possa coexistir nessa miríade ou nessa grande extensão, ora de regimes, ora de entidades que hoje administram a previdência complementar, e como fazê-las ganharem não apenas escala ou tamanho, mas concretude, entregar valor aos contribuintes, aos regimes. Então, talvez essa seja a pergunta. Passo ao Helmut, logo em seguida ao professor Balera, para que discutam aí sobre esse prisma. Pois obrigado, Edivaldo, e também obrigado ao professor Balera pela
contextualização tanto na legislação brasileira como na visão do desenvolvimento sustentável. Eu agregaria uma dimensão, Edivaldo, a essas que você mencionou, que é não só a cobertura, sustentabilidade, mas também a adequação, né, das prestações, né? Então, nós na OIT, nós trabalhamos com essas três. Obviamente que cobertura é o indicador mais frequente, né? Existe uma definição nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de que nós devemos chegar numa cobertura universal. Portanto, a cobertura é o primeiro, né, que vem à cabeça. Mas essas outras dimensões das quais você fala são extremamente importantes. Obviamente, sustentabilidade já teve seus debates, né, nas décadas passadas, e eu acho que o conceito de que uma seguridade social, um sistema previdenciário tem que ser sustentável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista fiscal, atuarial, já é aceito, né, é de comum acordo, né, na sociedade, onde ainda não tem vamos dizer assim, um consenso ou uma confluência, não? Uma solidificação maior na dimensão da adequação. E aí eu havia mencionado o convênio número 102 da OIT, que pode parecer uma coisa meio estranha, né, nessa fala sobre desenvolvimento, mas eu acho que não, porque o convênio 102 da OIT ele estabelece os critérios mínimos do sistema de seguridade social também na esfera da adequação. Então, uma aposentadoria, uma pensão não deve ter um valor menor do que 40% da média salarial. Então, esse é um critério. Um sistema de seguro de desemprego não deve pagar menos que 50% de uma média salarial, porque se paga menos do que isso, acaba se correndo o risco de que o benefício é insuficiente e que não consegue preservar aquela função que o sistema de seguridade social tem de repor a renda também das pessoas, né? E eu acho que o que você mencionou da transparência, da excelência na gestão, no meu entender, é um critério transversal dos sistemas de seguridade social. A participação social, que a OIT tanto defende, é uma das formas, não é a única, né? Talvez se complemente com outras, mas é uma forma essencial para que os beneficiários tenham também acesso a todas as informações e possam acompanhar o desenvolvimento da gestão do seu sistema. E um desenvolvimento que eu acho que é muito relevante, e aí agora vamos para um tema talvez mais concreto, né? Estávamos um pouco na questão conceitual. Eu tenho visto com bastante alegria que o sistema de previdência complementar no Brasil e também em outros países tem adotado cada vez mais critérios de responsabilidade social, ambiental, social e econômica e de governança. Os critérios ASG, né, ESG, é uma discussão que há 10 ou 12 anos atrás estava talvez um pouco mais incipiente. Hoje já temos materiais disponíveis que podem guiar as decisões de investimento das fundações. Também temos critérios de direitos humanos, né, de cumprimento de direitos humanos, né, que podem ser utilizados para orientar as decisões de investimento em direção a uma forma sustentável e respeituosa, né, como diz o professor Balera, para o futuro, para que um projeto, um megaprojeto, vamos supor, do qual fundos de pensão participam, não melindre também direitos de populações e que, em realidade, seja construído em diálogo com as populações e com
os setores que são afetados pelos projetos, né? Então, não é apenas a dimensão econômica do desenvolvimento que interessa, é a dimensão social, a dimensão ambiental, a dimensão dos direitos, do cumprimento dos direitos humanos. De volta a palavra para você. Professor? Então, acho que a gente começaria sem pensar que existe uma hierarquia desses 3 vetores que o Edivaldo propõe para a reflexão. Então, não vou falar pensando numa hierarquia, e sim como numa tridimensionalidade. Uma tridimensionalidade no objeto. E para essa tridimensionalidade, o que é, aí sim, olhando para a comunidade protegida, mais especificamente nesse particular. Aí já então estamos voltando, digamos assim, para o público-alvo da Previdência Complementar, que creio ser um agente do desenvolvimento. Quer dizer, esse público-alvo, ele participa porque incrementa recursos, ele participa como agente do desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, ele é beneficiário dos planos de previdência complementar. Então, pensando nessa tridimensionalidade, no meu entender, o mais importante e necessário é a transparência. A transparência fará com que as pessoas cada vez mais acreditem nesse sistema. Porque nós que vivemos há muitos anos militando nessa área, eu já vou agora, no mês de setembro, completarei 43 anos como professor de Direito Previdenciário. Então, a gente que está militando já há tantos anos, vê sempre, Valdo até mais do que eu, porque eu sempre tive mais nesse segmento, né? Eu fui da Previdência Social durante boa parte da minha vida como procurador, né? É que a população vê com desconfiança, a população protegida vê com desconfiança os planos, não sabe se o seu direito vai estar garantido no dia da manhã. Não gosto muito que se fale nisso, mas eu sempre falo. Talvez porque eu tenha o dever, né? O dever docente de falar nisso. Então, a primeira coisa que se deve trabalhar muito é na transparência. Já melhorou muito. Já melhorou porque hoje você tem acesso através dos meios informáticos, você tem acesso aos dados. Mas o problema é entender os dados. Então, falta, sobretudo, uma educação previdenciária. Essa educação previdenciária seria uma chave, um ímã de atração para os novos grupos, para pessoas que ficam à margem porque não sabem do que se trata, para que ficam à margem porque acreditam que pode não dar certo, para os que ficam à margem porque ouviram dizer que no século passado quebrou uma entidade X das famílias militares por aí afora e não entra, não percebendo que o mundo mudou, que o sistema é mais seguro, que o sistema é transparente, mas é preciso abrir mais os canais de transparência. E aí vem o segundo vetor, como sempre dizendo, vamos lá, não é uma tridimensionalidade. O problema da sustentabilidade. E aqui também eu tenho uma visão muito particular. É uma visão de que no Brasil o Estado se mete muito, o Estado se mete demais, o Estado age como se fosse o dono do dinheiro da previdência privada. Então, isso não é assim no capitalismo humanista. No capitalismo humanista, se investe com responsabilidade, mas não sob a tutela, sob o guante, como se fosse um cabresto que o Estado quer impor. Invista nisso, invista naquilo, invista naquilo. Não. O agente do desenvolvimento magno é o Estado. Mas os agentes do desenvolvimento dos capitais privados, que são amealhados pela previdência privada, são as próprias entidades, é o setor com as suas peculiaridades. Então, eu creio que muito da regulamentação, da burocratização que o Estado brasileiro impõe aos planos de previdência privada
também afugenta investimento, também prejudica, também desequilibra e também causa transtornos à sustentabilidade, como se viu já em algumas épocas em torno dos planos. E a terceira, para respeitar o que Edivaldo nos traz, é que a cobertura precisa ser ampliada, porque, na verdade, ainda os planos de previdência complementar atingem um pequeno grupo da população brasileira. E isso se deve a algumas questões. Uma delas é, o Helmut menciona com razão ainda, as normas mínimas de seguridade social, é porque o Estado, sem ter capacidade para fazê-lo e sem ter qualidade para a prestação de serviço, quer cumprir demais e, por isso, cobra de menos. Então, seria preciso que o sistema de normas mínimas vingasse no Brasil para proteger a previdência social para o futuro e para ampliar sobremodo a participação na cobertura dos entes de previdência primária, previdência complementar. São essas as achegas que eu gostaria de trazer a esse debate. Senhores, primeiro, muitíssimo obrigado. Infelizmente, dado o tempo, estamos ali. Uma honra ter, de alguma maneira, apoiado os senhores aí a trazerem esta quantidade enorme, não apenas de conhecimento, mas de boas vivências. Passo, então, ao professor para se despedir, logo em seguida ao Helmut, para que a gente possa encerrar. De pronto, em nome do IPCOM, muito obrigado a cada um de vocês por terem nos abrilhantado. Eu acho que o seminário ganhou uma outra dimensão a partir dessa nossa primeira grande apresentação. E de mínima não tinha nada, professor. O conteúdo era de uma riqueza que, com certeza, supera qualquer que seja o tamanho. Por favor, professor. Olha, inicialmente agradecer ao Helmut, que me deu a honra de conviver nesses breves momentos comigo, depois de tantos anos, como ele lembrava, e agradecer também pelo trabalho inestimável que você tem feito naquela que é a nossa grande organização protetora dos direitos sociais, Prêmio Nobel da Paz, a Organização Internacional do Trabalho. Muito obrigado por representar também o nosso país nessa instância de proteção social do mundo. E obrigado também pela sua presença nesse evento do IPCOM. Obrigado também, Edivaldo, por condenar tão brilhantemente essa mesa e vamos em frente. Maravilha. Por favor, Helmut. Pois eu também, da minha parte, agradeço muito a honra de poder compartilhar esse painel com o professor Wagner Balera, com Edivaldo e tantos outros amigos. Também manifestar que eu também vi entre os participantes o nosso diretor do escritório da OIT em Brasília, o Martin. É um tema importante para a OIT, previdência social, seguridade social, produção social. É uma das dimensões do conceito de trabalho decente. Então, não há trabalho decente sem seguridade social. Então, realmente apreciamos muito esse esforço que o IPCOM faz e que a comunidade da Previdência Complementar tem feito ao longo das décadas no Brasil para criar essa cultura previdenciária, para criar essa consciência e esse conhecimento sobre a gestão do sistema previdenciário transparente, sustentável e eficiente, como vocês muito bem falaram. Então, estou à disposição para participar em outras ocasiões, quando acharem oportuno, e desejo muito sucesso aos esforços que o IPCOM vem realizando. Bom, de pronto, agradeço novamente a ambos, saúdo a todos os painelistas que nos sucederão e, de fato, fica ali para eles uma régua para eles, de fato, manterem. Vou passar agora ao Félix e, de novo, em nome do IPCOM, muitíssimo obrigado por essa grandeza de debate que mostra que discutir previdência complementar, discutir a riqueza que ela envolve discutir essas grandes relações. Muito boa tarde a todos e, Félix, por favor, nos pilote aí novamente.